Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre queda de cabelos ou alopécia, como é mais conhecida entre os médicos. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Michele Raical. Ela é médica, dermatologista. Não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Os homens cada vez mais têm procurado mais tratamentos a respeito de queda de cabelos e hoje até bem mais do que antes, né? E tem até pacientes que comentam uma coisa que é verdade, que a mulher ela tem vários apetrechos para usar, né? E que os homens só têm os cabelos e realmente acaba que eles procuram até mais no caso de queda de cabelos do que as mulheres, mas sempre, para as mulheres os cabelos sempre foram super importantes, sempre são. A queda de cabelos da mulher é diferente um pouco, num geral, do que a queda de cabelo dos homens, mas a maioria das quedas de cabelo, num geral, são alopecia androgenética. Não são todas. Existem muitas formas de alopecia, tem alopecia autoimune, são muitas delas, tem alopecia de tração, de várias maneiras, mas a alopecia androgenética é das mais comuns, das mais frequentes. E, neste caso, a do homem, ela precisa do gene de só uma parte, né, dos pais. Às vezes ele pegou o gene só da mãe e já fica com queda de cabelo. A mulher precisa dos dois genes, então por isso que não é tão comum quanto no homem. Desse tipo? Desse tipo, alopecia androgenética. Mais comum em homens. A alopecia androgenética é a mais comum de todas, só que ela é mais comum nos homens e tem ficado cada vez mais comum nas mulheres também. Né? É uma alopecia ligada ao hormônio DHT, que é a dihidrotestosterona. E aos receptores dela também. Às vezes não é que a pessoa tem a dihidrotestosterona alta, mas ela muitas vezes tem um receptor um pouco mais receptivo para esse tipo de hormônio e aí acaba fazendo uma queda de cabelo em locais mais específicos, né? Que aí no homem faz as entradas e muitas vezes a parte inteira de cima, né, dos cabelos, e nas mulheres mais a parte inteira de cima, deixando ralo e não deixando careca, né? Você falou de deixar ralo, era exatamente o que eu ia falar. Às vezes, e isso a gente percebe muito em mulheres, né? Quando o couro cabeludo vai ficando mais raro, vai havendo uma transparência ali, né? Então, tem cabelos, né? Então, o cabelo ele ganha no comprimento, então ele acaba tendo uma aparência até de volume aqui no corpo dele, mas na raiz você nota que você está enxergando o couro cabeludo da pessoa. Você vê o fundo, é isso mesmo que acontece. E aí vai ficando cada vez mais forte, né? E cada vez mais isso está ficando frequente nas mulheres, né? E o que pode causar esse tipo, então, de rarefação do cabelo nas mulheres? Geralmente é o receptor para esse hormônio DHT ficar de uma maneira mais responsiva. O DHT é a dihidrotestosterona, não é a testosterona. A testosterona é o hormônio masculino que existe em homens e também nas mulheres, só que tem em maiores quantidades em homens. Em quantidades menores tem nas mulheres. E existe uma faixa normal de DHT para homens e para as mulheres. O DHT é a dihidrotestosterona. A testosterona no organismo ela pode ser transformada em dihidrotestosterona ou em estrógeno, ou ela pode ficar como testosterona. Ela como testosterona, ela melhora a musculatura, o colágeno, a vontade de viver, um monte de coisa boa. Só que ela como DHT, quando ela transforma em DHT, ela faz acne, faz oleosidade, faz agressividade, faz a parte ruim da testosterona, pelos na orelha, enfim. Só que quando a gente só usa um anti-DHT, que é o que é muito feito, ele pode ir para estrógeno também, que o excesso de estrógeno também pode fazer obesidade, retenção de líquido, nos homens pode fazer até ginecomastia, que é a presença de mama nos homens. Então o ideal é não só bloquear o DHT, bloquear a passagem para DHT, como também bloquear a passagem para estrógeno, as duas passagens. Assim fica como testosterona, que melhora a musculatura, deixa a pele firme, tudo que todo mundo quer. Então está muito ligado aos hormônios, né? Então não é uma causa. A androgenética sempre é uma causa da queda de cabelos, nem sempre é uma causa que a gente consegue enxergar. Porque
porque nós vamos chegar também, Por né? isso que a gente tem que fazer várias coisas. Assim, tem uma queixa de queda de cabelos, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma dermatoscopia digital, que aí a gente consegue ampliar muitas vezes esse couro cabeludo para já enxergar algumas coisas. Se tiver uma autoimune ali, a gente já consegue ver algumas delas. Várias coisas ali a gente já fica sabendo. O que poderia ser dessa doença autoimune? Então, a doença autoimune, por exemplo, um líquen plano pilar, é uma doença onde os anticorpos vão contra o fio. Existe também a alopecia areata, que é autoimune também. O lúpus, um dos tipos dele também pode fazer uma alopecia até cicatricial. Também tem alopecia por conta de doença crônica, que aí é um eflúvio. Então, tem vários motivos, por isso que a gente tem que destrinchar e tem que também pedir os exames. Nesses exames, a gente vai ver o DHT, vai ver toda aquela parte que eu te falei da alopecia androgenética também. Entendi. Ou seja, é todo um rastreio. Todo um que você vai rastreio. fazer. Também tem coisas que aparecem na dermatoscopia que também mostra se é alopecia androgenética. Muitas pessoas falam assim, olha, meus cabelos estão caindo, mas eu noto muitos cabelinhos novos nascendo. E aí, eu queria saber se dá para identificar quando são cabelos novos, de fato. Dá. Ou quando são cabelos que, de repente, quebraram nesse meio do caminho e eles parecem novos porque estão mais curtinhos, mas na verdade são fios que já estavam fracos e quebraram. Isso a gente vê na dermatoscopia digital de alta resolução. Então, nesse momento que a gente faz a dermatoscopia, aparecem fios miniaturizados, por exemplo. São fios muito pequenos e que não são fios que estão nascendo. São fios diferentes, são fios que estão em regressão, a gente chama, que é mais típico da alopecia androgenética. Se tem fios tonsurados, que foram quebrados, a gente também consegue ver que foram esses tipos de fios. Se tem fio em ponto de exclamação, já é para uma alopecia areata autoimune. Então esse exame é super, esse exame é super importante. O fio em ponto de exclamação, ele é o contrário do que geralmente o fio é. O fio geralmente ele nasce mais grosso e na ponta ele é fino. O fio em ponto de exclamação, ele na raiz é fino e é grosso depois. Ele tem essa diferença. Que bacana de observar isso, né? Agora, só dá para saber isso realmente com o aparelho correto e tendo profissional analisando tudo isso, né? Quem tem feridas na cabeça. Então, às vezes a pessoa realmente tem um machucado e vai cutucando, né? Porque se não cutucasse, não evoluía. Mas, às vezes a pessoa, por algum motivo, tem uma mania. Assim como tem gente que tem mania de arrancar os cabelos, né? Então vai tricotilomania. Isso. Tem gente que vai passando a unha no couro cabeludo e, de certa forma, isso vai machucando. Isso prejudica, esses hábitos são ruins para o couro cabeludo? São. Tanto a mania de tirar o fio de cabelo. É uma das causas. É uma alopecia, Legal. Fica no capítulo de alopécias mesmo, a tricotilomania. E tem também que a gente fazer esse diagnóstico, porque quando isso acontece, a pessoa ela não fala que ela tira. Ela muitas vezes vai procurar e não fala. E é você que tem que buscar Ela e dizer. sabe que ela tira. Talvez ela sabe, mas ela não a conta. quantidade de fios que ela tira por dia. Mas ela sabe que ela faz isso. Sabe, mas geralmente o paciente não conta, já tem ali algumas alterações. Isso na tricotilomania. Agora, realmente, assim, se você tem uma acne que seja e cutuca, piora. Já Cresce. pode ali aparecer uma cicatriz. E muitas vezes tem uma foliculite no couro cabeludo, às vezes uma queratose seborreica. Tem várias coisas que são do couro cabeludo, mas claro que se a gente cutucar, vai piorar o problema. Mas existem também feridas no couro cabeludo que aparecem, que não foi a pessoa que fez. Existem doenças que fazem isso. Legal. O lúpus subagudo faz isso. E ele faz de uma maneira que pode fazer uma alopecia cicatricial. E é o início do diagnóstico de uma doença super importante que tem que ser feita. Então, tem alguma coisa diferente no couro cabeludo? Tem que ser examinado, tem que ser diagnosticado, é importante. A famosa caspa faz com que os cabelos caiam? É a dermatite seborreica. A dermatite seborreica pode fazer um aumento de oleosidade também e fazer uma queda de cabelos, mas geralmente ela mais faz crostas com o tempo. Quando ela piora, ela acaba fazendo crostas de dermatite seborreica. Tem tratamento. O tratamento é simples, a gente tem mais de uma maneira, pode ser só com tópicos no início, depois com medicação oral. E não tem por que a pessoa ficar criando ali uma dermatite seborreica pro resto da vida. Tem que tratar, porque vai fazendo crostas, vai piorando o problema. É uma situação chata, quem tem não gosta de ter. Os outros vêm, porque
você acaba enxergando tanto no cabelo do outro quanto na roupa, muitas vezes, nos ombros ali, você consegue enxergar a escamação que caiu ali na roupa da pessoa, mas buscar ajuda é o principal, né? É o principal. Porque vai cessar. Pode até fazer com que essa dermatite seborreica estenda para o rosto. Até no rosto? Até no rosto. É um controle que você dá com dermatite seborreica, você fala em cura? A gente pode curar. Pode curar? Pode curar. A pessoa pode continuar tendo uma predisposição, e então tem as mais fáceis e as mais difíceis, né? Mas tem gente que depois que trata, depois não volta. Tem os pacientes que têm uma maior dificuldade nisso, assim como, por exemplo, a acne. Tem paciente que trata, nunca mais viu na vida. Tem casos em que a gente usa isotretinoína oral, faz todo o tratamento para uma acne mais difícil e que muitas vezes depois de um tempo volta um pouco, claro que menos, e aí a gente trata de novo. A dermatite seborreica responde da mesma maneira. Tem casos e casos mesmo. O tipo de cabelo, então se ele é mais seco, se ele é mais oleoso, ou se ele é mais grosso, ou se o fio é mais fino, te falam alguma coisa sobre queda de cabelo? Sobre a queda até não. É interessante isso, porque tem pessoas com cabelo muito fino, que passa a vida inteira com o cabelo mais fino, mas que não tem um problema de queda de cabelo. E tem gente que fala, nossa, meu cabelo sempre foi bem grosso, cacheado, bastante, e agora eu não vejo mais cabelo. Realmente acontece isso, e a predisposição genética é super importante. Não tem só isso, é claro. Tem os casos de maior estresse, de uma doença em que faz também como estresse, que é o caso do eflúvio telógeno, que é o mesmo motivo que depois do parto a mulher tem a queda de cabelo, é o eflúvio telógeno, assim como numa doença crônica, que são os momentos de estresse para o organismo. Alguém que passa por um tratamento de câncer, por exemplo. Aí, geralmente, a pessoa teve a queda de cabelo por causa da quimioterapia. E aí é na fase anágena, é um pouco diferente, né? E a gente também depois vão nascer os fios, a gente também trata, mas é um pouco diferente porque é por causa da quimioterapia mesmo. Agora eu vou imaginar que não teve a quimioterapia. Sim, aí funciona como doença crônica. Aí foi isso da doença crônica. Aí vai ser um eflúvio. Tá. Exatamente. E como é interessante, né? Então, de repente, a pessoa fala assim, mas olha, você não vai passar pela quimioterapia. Então, tá pensando o quê? Na preservação dos cabelos, dos pelos do corpo, né? Mas a pessoa acaba desenvolvendo alguma coisa pelo estresse, né? Sim, agora, claro que na hora de tratar o câncer, você não vai lembrar de cuidar dos seus cabelos, porque o principal é você ser curado do câncer, você vai pensar isso só depois. Indo depois desse tratamento, então o pior já passou, tá tudo sob controle, e aí houve uma perda de cabelo aí significativa. Dá para buscar essa ajuda? Você fala em quanto tempo, então, depois de um estresse como esse? Muitos pacientes hoje fazem o acompanhamento junto da quimioterapia, porque só vai ajudar. A suplementação de vitaminas e aminoácidos que a gente faz durante uma quimioterapia, ela ajuda não só a não ter um processo degenerativo tão grande para o geral, mas também ajuda a própria quimioterapia. Mesmo quem não está fazendo, que está fazendo uma rádio, uma outra coisa, o organismo, ele vai se sentir muito mais nutrido, muito mais suprido. Hoje todo mundo precisa de uma suplementação. Os alimentos hoje não têm mais a mesma quantidade de vitaminas, de aminoácidos. O solo que tinha aquele monte de vitamina, ele foi replantado várias vezes. Por esse motivo, aquele tomate de mais de 100 anos atrás tinha uma quantidade de licopeno e de outras coisas que hoje ele não tem. Então, por isso que hoje a suplementação se faz necessária. Numa pessoa normal já faz, porque hoje a gente tem que dar conta de muito mais coisas, se fazer em 1000, com uma nutrição de uma alimentação que já não tem mais as mesmas coisas. Imagina uma pessoa que está passando por uma doença, por algum processo desse. O organismo, ele não vai pensar duas vezes para puxar do cabelo que ele precisa. Ele vai puxar do cabelo, da unha, da pele, de todos os lugares que para ele não é importante. Então, a gente para manter o que é de fato essencial, né? O que é de fato essencial. Se a gente suprir, a gente ajuda a manter o que é essencial também. Agora,
É verdade que a saúde dos nossos cabelos está diretamente relacionada com a saúde das nossas unhas. Então, se o cabelo está fraco, a unha está fraca também? Muitas vezes o organismo prioriza um deles, Tá. mas geralmente se o organismo está puxando em termos de vitamina, principalmente nos estresses, né? Se ele está passando por algum tipo de estresse, está precisando de alguma vitamina, de alguma fonte proteica, alguma coisa, ele vai dar preferência para puxar de alguma coisa que ele não considera vital, que é o caso tanto dos cabelos quanto das unhas. É por isso que, nesse sentido, tem tudo a ver, né? E a nossa glândula suprarrenal, ela produz o hormônio do estresse, que é o cortisol, e aí dentro disso acontecem vários processos que o organismo se mobiliza todo. É por isso que é tão importante a suplementação numa hora de um estresse maior. Estou recebendo as mensagens por aqui, mas eu deixei uma perguntinha para a doutora de uma situação que não caem só os cabelos. De repente caem os fios da sobrancelha. E a gente sabe a falta que faz um fio de sobrancelha que não nasce mais. De repente se tirou errado, não nasce mais. Fica falhado. É uma coisa que mexe com a autoestima da mulher também, né? E mais rápido do que os cabelos, porque tem menor quantidade, né? Cílios, pelos por todo o corpo. Também está dentro de alopecia, doutora? Tá. A alopecia areata universal, ela faz essa queda total. Muitas vezes é ligado ao estresse, porque toda autoimune é ligada ao estresse, porque mexe com o cortisol, que é o hormônio do estresse, mas é uma doença autoimune. Uma doença autoimune é quando o nosso anticorpo vai contra alguma coisa que é nossa. Então, no caso, o anticorpo contra o nosso fio de cabelo vai ser uma doença autoimune. Uma outra que faz isso também, uma outra doença, é o líquen plano. O líquen plano pilar, ele vai contra o fio de cabelo, pode ir contra o fio da sobrancelha, pode ir contra o fio dos pelos pubianos até. Então, são doenças que fazem uma alteração também no organismo da pessoa. Quando a pessoa está dormindo, que é para ela só descansar, é quando o anticorpo mais consegue contra ela mesma. Então, ela já também não tem aquele sono maravilhoso. Então, tem que ser tratado. Dá pra, lógico, se tem uma doença ali de base, uma doença autoimune, a gente já aprendeu que se faz é um controle, né? Não se fala em cura, mas se faz um controle, tem um tratamento muito bem feito, a pessoa vive normalmente, né? Agora, dá pra tirar esse efeito dos cabelos? Então, você consegue manter alguém que tem uma doença de base, manter os cabelos dela, os pelos do corpo em ordem? Principalmente quando no início a gente consegue manter tudo em ordem. Só que tem que ter um tratamento já de início. Se é uma alopecia já areata há muito tempo, que ela se instalou há muito tempo, e que ela chegou a ser considerada uma alopecia já cicatricial, que geralmente não é. A areata de início, ela não é uma alopecia considerada cicatricial. Cicatricial significa que não nascerão outros fios no lugar. Mas se ela chegar já a se tornar uma cicatricial, ou se a pessoa tiver um líquen plano que faz alopecia cicatricial mesmo, depois de um tempo ainda tem o que fazer? Tem um implante de cabelos que pode ser feito, só no caso de tentado tratar, não conseguiu, já ali não vai ter tanto anticorpo mais, já não está em estado inflamatório, pode ser feito um implante hoje que é diferente daquele de antigamente. Um implante com um fio sintético, mas que é um fio que é biocompatível. Então, o seu organismo não vai fazer anticorpos contra ele, porque não é o próprio fio, mas ele não vai ter uma resposta também ruim, porque é cicatricial, já não tem mais uma resposta inflamatória naquele tecido. Então, hoje tem 1000 possibilidades para todos os tipos de casos. Só que tem que fazer, tem que buscar essa ajuda e tem que fazer o tratamento que o médico estabelecer. Tem que fazer, não. E autoimune tem que ser tratado sempre. Autoimune tem várias suplementações para serem feitas também, várias vitaminas importantes, várias coisas importantes que a suprarrenal precisa, que nas alterações de cortisol fica faltando de vitaminas. Isso é super importante. A gente vai num casamento, uma festa, faz um penteado, que sua cabeça tá até doendo de um monte de grampo. Tanto grampo que tem, tá tudo tão presinho na sua cabeça ali. Mega hair. Mega hair, então as mulheres fazem esse alongamento de cabelo, tem várias técnicas. Tudo isso faz alopecia de tração. É mesmo? Alopecia de tração está no capítulo de alopécias. Vai puxando constantemente o fio
e chega a fazer uma alopecia cicatricial depois de muito tempo. Então vamos supor a pessoa que sempre usou trancinha puxando muito. Com o tempo pode não nascer mais fio ali. Até a pele do rosto fica repuxada quando a gente prende muito forte. Por isso que tem que tomar um certo cuidado com o mega hair, sim. Porque a pessoa usa geralmente porque já quer mais volume. Então já provavelmente está faltando. Então ela vai e usa e faz várias trancinhas ali que ficam puxando direto, fazendo aquela tração contínua, que vai diminuindo a circulação local, a inervação local. Tá sempre puxando, tá com peso a mais. Isso, vai fazendo um tecido cicatricial ali, que depois não nasce mais fio. Diferente de um cabelo que já tem mais volume e por natureza já é mais pesado. Isso. Essa estrutura já está mais preparada, é isso? Exatamente, porque aí não... Que é natural, você não está colocando nada além. Na hora que faz uma trança e puxa e fica, já faz ali uma diferença na circulação. É diferente. Quando você está com uma trança que seja normal no cabelo inteiro, você sente que o cabelo ele já não está no normal dele, já tem uma tração. Perfeito. A Débora Luciana Araújo teve bebê há 1 ano e 8 meses e os cabelos dela nunca mais deixaram de cair. O que pode fazer para resolver isso? Provavelmente é um eflúvio telógeno, né? Geralmente o eflúvio telógeno começa depois de uns 3 meses depois do estresse, geralmente depois de uns 3 meses do parto. E aí, algumas vezes, sozinho, já tudo se resolve. Algumas vezes, não. Quando não se resolve sozinho, a gente deve ver as vitaminas do organismo, pedir vitamina C, pedir vitamina D, pedir várias coisas nessa parte, proteínas totais e frações, ver toda a parte de suplementação ideal para esse paciente. E aí muitas vezes a gente usa as Bs, muitas vezes o ômega 3, tudo vai depender, né? E a vitamina C, se tiver alteração também desse cortisol, a gente vai ver tudo, né? D e fazer aquele coquetel para essa pessoa. Vitamina D também influencia? Porque hoje tem gente faltando vitamina D, né? Influencia porque influencia no estresse, influencia na parte do cortisol. Aproveitava para perguntar para a doutora, de repente, alguém que não tem ainda uma queixa, mas sabe que o volume do cabelo não é ideal, aí não quer fazer o alongamento do cabelo, porque sabe que isso pode prejudicar. Se tem tratamento também para quem tem um pouco volume, para resolver de verdade, porque fazer o alongamento, colocar um tic-tac no cabelo, as mulheres sabem do que eu tô falando, né? Então, de repente você consegue alongar, coloca aqui uma faixa mais pra cima, que o cabelo fica mais encorpado, mais volumoso. Isso resolve o quê? Para uma festa, na hora, mas pra vida, a gente sabe, ninguém vai ficar com um cabelo a mais ali que não é da pessoa pra vida normal, né? O ideal seria resolver isso do couro cabeludo, né? Dá pra fazer? Tem como fazer. Este tratamento pode ser feito com vitaminas, aminoácidos, suplementações específicas para aquela pessoa, de acordo com os exames dela, e também usando injetáveis locais no couro cabeludo. Então existe mesmo? Existe. Pode ser feito até para crescer mais, não só para ter mais volume. Legal. Cresce mais também. O cabelo também fica com mais vida, melhora a consistência do próprio fio. Às vezes a pessoa também faz clareamento, alisamento, um monte de coisa, vai perdendo muita substância o fio volta a ter mais substância. Como nele todo ele vai ficar também mais grosso, mais encorpado, faz uma diferença legal e nascem fios novos também. Isso demora até a gente conseguir ver esse fio tomando o fio novo, sim. Não, o corpo é mais rápido. Mais rápido? O corpo é bem mais rápido. Se a pessoa for bem nova, se fizer pouco tempo que ela está com a queixa, às vezes até na segunda aplicação ela já sente. Que legal. Só que o fio nascer novo, você vai demorar para ver, porque a gente vai mostrando pela dermatoscopia, porque você só vai sentir o corpo dele mesmo depois que ele tiver um certo tamanho. Sim. Então aí já demora um pouco mais para você sentir a diferença, mas a gente vai mostrando pela dermatoscopia. Aliás, por isso mesmo. eu vou aproveitar que a gente está falando dos cabelos, tem muita gente que reclama que os fios demoram a crescer. Enquanto outras pessoas falam que os fios crescem muito rápido, né? Eu queria que você falasse, existe essa diferença mesmo? Então, você corta os cabelos, daqui 2, 3 semanas, passou um mês,
o cabelo já tem um outro comprimento que pode ser até mais do que a média que é falada por mês, né? Tem diferença de pessoa para pessoa, sim, uma diferença normal, natural. E também tem uma diferença de quando o organismo prioriza uma outra coisa. Vamos supor que você faça uma cirurgia e o organismo tenha que usar tudo para essa cicatrização e tal. Então, nessa hora, ele pode até deixar de fazer uma multiplicação tão grande na área de cabelo e de unhas. Então, isso também pode mudar de acordo com o que a pessoa está vivendo. Perfeito. Agora, você falou dessas injeçõezinhas aí no couro cabeludo, então que não precisa nem ter um problema estabelecido. De repente, você gostaria de ter mais cabelo, Sim, mas principalmente com vitaminas, né? Que aí só vai fazer bem. A gente viu seus exames, a gente sabe o que você precisa. Isso, né? perfeito. Agora, e no pós-parto? Pode fazer? Pode fazer. E aí a gente faz mais voltado para um eflúvio mesmo, que é um momento que passou por um estresse pós-parto. Então vai ajudar também essa pessoa em várias coisas. Mesmo porque fica precisando de várias... Aí depende, a gente vê justamente se tiver as vitaminas que só vão fazer bem, não vão fazer mal, e aí justamente que podem até ajudar, ajudam até na lactação, dependendo, né? Então tudo depende, por isso que a gente tem que ver para cada indivíduo mesmo. Adorei, porque tem gente que fica sofrendo, então, lógico que é uma fase muito gostosa, tá com um bebezinho novo, tá amamentando, né? Mas a queda de cabelo está atrapalhando essa mulher, então assim, ela, lógico, está curtindo aquele momento, mas já está com o pensamento e quando é que ela vai poder tratar. As vitaminas muitas vezes ajudam na amamentação, ajudam em tudo, geralmente não pode é um problema. ser tanto mais conservador, porque dependendo da paciente, da mulher, ou ela vai querer ser mais conservadora, ou ela fala assim, se você disser que tudo bem, vamos fazer o que você quiser. Dá para fazer tanto mais conservador quanto um que de repente seja um pouco mais ousado, um injetável, por exemplo, que pode ser seguro, muito seguro. Mas tem mulher que vai falar assim, ai, doutora, melhor não fazer agora. Tudo tem jeito. Se você pensar que é vitamina, que podia estar no seu alimento, não tem problema. Tudo nessa tem fase também a mulher às vezes não consegue se alimentar da maneira adequada. Exatamente. Então acaba favorecendo essa queda de cabelo ou a não renovação. A suplementação, ela faz bem sempre. Tem como a pessoa falar, olha, eu vim aqui porque eu estou grávida, vai no consultório e fala, eu quero fazer a melhor coisa por mim e pelo meu filho neste tempo, e você usar de maneira a só fazer bem para os dois. Perfeito. E já prevenir um pouco isso. Ela pode ter eflúvio telógeno do mesmo jeito, mas durante o período da gestação, ela vai ter também as vitaminas importantes para a gravidez, para o próprio neném. E aí também vai ter aquelas que a gente vai poder usar no pós-parto, que aí a gente já fala essas aqui para depois que nasceu o neném. E pronto, com tudo ela vai sentir melhor. Até de metabolismo, porque o metabolismo precisa de vitamina. O que muitos têm falado hoje, tanto na alimentação quanto para os cabelos, é o óleo de coco, né? Se tem um exagero no óleo de coco, então se fazer hidratação com óleo de coco pode pesar um pouco o cabelo ou se é ao contrário? Tá legal. O óleo de coco é excelente, eu sou uma das defensoras do óleo de coco, costumo falar muito dele, porque ele tem várias coisas muito importantes e boas para o organismo. Ele é até antifúngico, ele também é anti-DHT, que foi aquilo que a gente comentou bem no comecinho quando a gente estava falando de alopecia androgenética. O DHT é a dihidrotestosterona, que é a testosterona que faz oleosidade. Então ele vai conseguir fazer hidratação sem deixar o cabelo oleoso. Então é uma boa saída. Porque como agora a pergunta também foi de hidratar demais o cabelo, o único problema é quando fica oleoso. Então, por exemplo, uma manteiga de karité, ela vai ser indicada para um cabelo mais seco e se até o couro cabeludo for seco. Porque quando o cabelo é seco no seu comprimento, mas tem um couro cabeludo oleoso, tratar com uma manteiga, uma coisa mais oleosa, um óleo mais denso, pode deixar o cabelo mais oleoso e chegar até a causar queda. Perfeito. Tomar esse... Bom, o óleo de coco, a doutora já falou que é excelente, que tem uma função, além de hidratar, ele tem uma outra função que é maravilhosa. Algo também para a gente pensar e investir nisso, né? Quaisquer outras dúvidas, porque na internet, doutora, tem de tudo. Tem muita coisa. Tem de tudo. Quaisquer dúvidas que se tiver, vá ao dermatologista. Dá para levar e falar assim, olha, doutora, eu li sobre isso.
Os dermatologistas hoje estão abertos a isso? Muitas pessoas fazem isso e quem não está aberto deveria, porque a gente tem que se adaptar ao mundo. O mundo hoje é assim, o paciente ele é informado, isso é muito bom. Muitas vezes hoje o paciente ele leva informação para o médico que está desinformado. Isso é muito bom porque faz com que o médico tenha que sempre procurar tudo o que está acontecendo. Isso é maravilhoso, é bom para todo mundo. Eu acho o paciente informado excelente. Eu adoro conversar bastante com o paciente, gosto de explicar tudo. E a gente tem que estar aberto sim. Quem não sabe sobre o óleo de coco, tem que saber, tem que estudar. Porque ele está aí e as pessoas já perceberam que ele faz muito bem, que é muito bom. E é excelente poder lançar mão disso, né? Sabendo que faz. Que é natural. Que é natural, não é verdade? que faz muito que não bem. tem conservante, parabeno, cheio de estrogênio. Para qualquer pessoa seria excelente. A maioria sim, mas só se a pessoa tivesse uma alergia, que não seria bom, mas raríssimo, né? Perfeito. Muito raro. Perfeito. Também algumas coisas a gente só vai notar quando usar, né? Quando fizer o tratamento. Tem alguns procedimentos, então você falou tanto dessas injeções, eu sei que dor é muito subjetivo, mas o que as pacientes contam? É algo eu uso junto anestésico. Ah, legal. Eu uso junto anestésico. É claro que se o paciente não quiser usar anestésico, eu posso não usar, mas ninguém pede para não usar. É melhor como, né? Se não tiver uma alergia, né, alguma coisa que contraindique, eu sempre uso anestésico junto. Aí a gente faz sem dor. É claro que dói um pouquinho. Algumas pessoas não sentem nada, algumas pessoas sentem, porque dor realmente é subjetiva, é como cócegas. Sim. Tem gente que não sente nunca, tem gente que sente sempre, e tem gente que um dia sente e outro dia não sente. A maior parte das pessoas, principalmente dos homens, que os cabelos faltam aqui em cima da cabeça, os cabelos de baixo, eles ficam, então, perto da orelha. Quando fica completamente careca, geralmente eles raspam. Mas tem cabelo lá deles que não caiu. Aqui caiu e embaixo não. É porque onde tem mais receptor para DHT. É um receptor com mais responsividade para DHT, que é aquela de hidrotestosterona. Perfeito. Agora, se precisar fazer implante, dá pra fazer, dá pra tirar o próprio cabelo da pessoa, esse que existe. Isso quando é a área doadora. O implante convencional, ele tira de uma área doadora. E o implante moderno que a gente tem agora é o fio, que é um fio sintético, biocompatível. E esse fio não é tirado da pessoa, ele já existe e a gente já implanta com um tamanho bom. Então, não tem problema. É mais rápido, a gente faz injeções no consultório com anestesia local e já não tem aquelas 6 horas de cirurgia, é diferente. É uma técnica nova no Brasil, existe na Europa já há mais de 20 anos, mas está no Brasil desde o ano passado. Porque aqui no Brasil a gente sempre falou realmente dessa área doadora. Que é a técnica normal, convencional, exatamente. Tá. Agora, dá pra falar o que é melhor ou é o que é melhor para determinado tipo de pessoa? Vai ser para cada determinado tipo de pessoa, né? Eu gosto mais da moderna. Da moderna porque é a que eu faço, né? Eu já fiz. E já te dá o comprimento, né? E também não faz um estresse para o organismo tão grande, porque é uma cirurgia grande, um implante convencional, né? Então é um estresse para o organismo também. Se ele for ter queda depois por estresse, né? Que é o efluvitelógeno, também pode. Porque na outra faz em centro cirúrgico. Sim, centro cirúrgico, anestesia geral. Entendi. Umas 6 horas de cirurgia, é uma cirurgia grande. Essa se faz em sessões no consultório. Então essa é a principal diferença no modo de fazer, né? Quantas sessões você precisa? Depende. Depende do resultado da pessoa. Depende de quanto de cabelo que a pessoa perdeu, quanto ela precisa e qual o resultado que ela quer. E esses cabelos ficam fortes depois? Eles são como... É impossível você distinguir o seu do cabelo implantado. Ele é pouquíssima coisa mais fino, não dá pra perceber quando tá junto do cabelo. Existem várias cores, uma gama de cores bem grande. E uma vez implantados não dá pra você saber qual foi. Uma vez implantados eles ficam lá daquele jeito. Se não cresce mais. Não cresce. Tem que ter um corte sempre. O cabeleireiro... tem que haver uma conversa ali também com o cabeleireiro, explicar para ele que aquele cabelo não vai crescer, que ele deve cortar o mínimo possível ou de algum corte que a pessoa queira sempre ficar com ele. Perfeito. Quaisquer mudanças que a pessoa queira fazer, precisa vai ser definitiva. Se submeter ou a um novo tratamento
Ou fica do jeito que cortar aquele cabelo. Agora, isso dá uma mobilidade muito grande. Estou pensando nas mulheres também. Sim, muitas. Que querem colocar aqueles fios que saíram, né? Então deixaram uma transparência. Com o cabelo raro. Pra fazer. Por isso que vale a pena, porque às vezes as pessoas perguntam, mas se ele não vai crescer, se não vai poder cortar, será que vale a pena? Para quem tá com o cabelo ralo, você conseguindo ver o fundo, vale a pena. Você muda de penteado, mas não corte. Doutora Michele, eu adorei nosso bate-papo. Eu que adorei, Foi excelente saber, Denise, muito obrigada dessa pelo novidade. convite. Muito obrigada, eu que agradeço. Bom da gente falar quais são as possibilidades, né? Porque alguém bem informado, né? Vale muito, doutora. Informação é algo que ninguém consegue tomar da gente. Muito bom, né? Verdade. Obrigada por ter vindo. Venha mais vezes, tá? Tenho sim, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada pela companhia, pela audiência. Fiquem com Deus. A gente se vê amanhã. Tchau.